Belém, Pará, Brasil, 27, desculpem, 27 de novembro de 2013. Estamos aqui no Horto de Belém para gravarmos mais uma mensagem do livro Vida e Atos dos Apóstolos. Dando continuidade à produção dos vídeos inteligentes vídeos já conhecidos, já explicados em outras matérias postadas sobre sua utilidade, sua função, mas que não custa darmos mais uma pincelada, né, sobre este assunto. Este é um espaço muito agradável, né, muito calmo, mais seguro. Os bancos feitos de pedaços de madeira, né, madeira de leite, árvores. São vídeos que nós filmamos um pouco da paisagem local, procuramos sempre um local assim, diferente, o quanto possível seguro e muito pacato, né? Se bem que às vezes a criançada está correndo por aqui, não fica tão pacato assim, né? Depois nós fixamos a máquina, estou segurando no tripé, colocamos numa base e damos início então à leitura de um dos textos, né, de bons livros, né, destacando os livros espíritas. Que são sempre muito educativos e de necessidade, né, grande para um país onde
na verdade, com toda humildade e sem um julgo, uma crítica destrutiva, humildemente mesmo, né? As pessoas acham, julgam que são espiritualizadas, né? Mas nós sabemos que a prática da espiritualização depende de estudos sérios, de estudos constantes, perseverantes, né? No fundo, a maioria dos cidadãos brasileiros não são espiritualizadas o quanto acham que são, né? E quando o assunto é evangelização, menos ainda, né? Nós sabemos que a prática da caridade para nós é como se nós entrássemos nós mesmos espíritas. Nós estamos numa universidade em que somos calouros, outros são alunos já do segundo, terceiro, quarto ano. Mas somos mais aprendizes do que possuímos esta virtude, né? Estes valores morais. Mas vamos lá. Um Feliz Natal e uma ótima semana para todos. Não acredito. Parece que o pessoal ali tá... Eles estão montando, parece que estão desmontando. Vou procurar um outro lugar. Aqui estava ótimo, mas mais distante é melhor. Que estender a compreensão, né? É bom que a gente passe por outros lugares e vai filmando o que tem pra filmar, o que tem pelo caminho, né? O local já é conhecido. Esta aqui é uma árvore de mogno. Isso é madeira de lei mesmo, cara, custa caro, 1 metro cúbico. Nome científico, Suetenia macrophylla. Nome popular, mogno. A placa dela está um pouco torta, mas é uma árvore tampa, né? Tem muitos móveis de mogno, né? Mesas, cadeiras, e hoje em dia, né, custam uma grana e estão mais raras também. Isso é madeira, são móveis para 100 anos ou uma vida inteira, né? O brasileiro hoje, com essas estatísticas de saúde, né, que viver 100 anos, pode dizer assim: olha, eu passei feliz pela vida. Que as pessoas juntaram algumas mangas. É só fotografar aqui, só registrar aqui, ó. Essa manga é muito deliciosa. Já foi mais. Já foi mais por quê? Porque antes o solo de Belém era mais rico em nutrientes, né? São que as mangueiras de Belém hoje tem 1 século, meio século, 70 anos, tem mangueira de 1 século. E é muito tempo de chuva, né? E sem adubação alguma. Euterpe oleracea, a planta do açaizeiro. Algumas imagens do Horto de Belém, né? Lugar simples, antigo, muito pouco apreciado. Há muito tempo ele era muito pouco apreciado aqui, né?
E hoje então as classes mais ricas, né, elas não vão às praças, elas não valorizam, né, estes lugares. Também é difícil, muito próximo à avenida, passagem de ônibus, essas coisas assim. Mas vamos lá. Vida e Atos dos Apóstolos, Cair Bachuto, coleção de obras de Cair Bachuto. A cura de um coxo e o discurso de Pedro. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham cada dia à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E este, vendo a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava-lhes que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, disse: olha para nós. E ele, esperando receber deles alguma coisa, olhava-os com atenção. Mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram, e dando um salto, pôs-se de pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, reconhecendo ser este o homem que se assentava a esmolar à porta formosa do templo. Todos ficaram cheios de admiração e pasmos pelo que lhe acontecera. Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10. Esta narrativa muito simples, cujo fato nenhum caráter miraculoso encerra, pois são inúmeros os casos de curas narradas nos Evangelhos e até no Antigo Testamento, vem demonstrar mais uma vez que a cura dos enfermos por ação psíquico-magnética faz parte do programa de Jesus, como bem compreenderam os discípulos, e o Espiritismo apregoa. De fato, o trabalho, ou antes, a missão do apóstolo, não consiste em cultos, nem está sob a ação de ritos desta ou daquela espécie. O seu desiderato não pode deixar de ser o de fazer o bem. Ide por toda a parte, disse o Cristo, curai os enfermos, expeli os demônios e anunciai o Evangelho. E estudando a vida dos apóstolos e seus atos, nós vemos que todos eles, assistidos pelos Espíritos do Senhor,
a essas recomendações limitaram a sua tarefa espiritual. A vida dos apóstolos começou com a aprendizagem destes durante o tempo que seguiram a Jesus, desdobrando-se em grande atividade após a passagem do Mestre para a outra vida. Depois de terem recebido o Espírito no cenáculo. Antes do Pentecostes, nada, absolutamente nada, eles fizeram, a não ser aprenderem com o Senhor o modo pelo qual deveriam agir para que a grande religião, o cristianismo, pudesse ser, ou antes, pudesse constituir-se a religião mundial. Nesta passagem, observamos, primeiro, que os apóstolos eram destituídos de bens. Prata e ouro não tinham, mas tinham coisa muito superior à prata e ao ouro, coisas que com estes metais não se pode fazer, pois que eles as faziam com o dom de Deus. Segundo, que a cura do coxo foi feita por processo psíquico-magnético. Que a cura do coxo foi feita por processo psíquico-magnético, tendo eles empregado a fixação dos olhos. Olha para nós, disse Pedro, e também estabelecido o contato com o doente. Pedro, tomando-o pela mão direita, o levantou. A cura foi rápida. Os membros entorpecidos adquiriram vigor, firmando-se os pés e artelhos do paciente. Como é muito natural, todo o povo, cheio de admiração e pasmo pelo que acontecera, ficou em torno de Pedro e João, de olhos fixos para estes dois apóstolos, sem compreender o escopo dessa cura e como puderam eles operar. Foi quando Pedro, no pórtico de Salomão, deliberou falar-lhes, exaltando o poder do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que glorificou a Jesus, com o auxílio de quem e por cuja fé aquele homem se havia restabelecido. Não foi, disse Pedro, por nosso poder ou por nossa piedade que o fizemos andar. E estendeu-se em considerações doutrinárias, relembrando a paixão do Cristo, as profecias feitas a esse respeito, as recomendações de Moisés aos israelitas sobre a adoção do moço profeta que Deus deveria suscitar, assim como as profecias de Samuel e os que o sucederam a tal respeito. No capítulo que respigamos, o leitor encontrará, do versículo 11 ao 26, o discurso de Pedro no templo. Deixamos de nos estender em mais considerações sobre a cura do coxo, porque na nossa obrinha histeria e fenômenos psíquicos, as curas espíritas, já deixamos essa tese bem defendida, pelo que convidamos os estudantes do Evangelho
a passar em revista dita obra. Não convém repetir e reprisar o assunto, pois o nosso tempo é escasso e não nos convém sair da tese anunciada, que é Vida e Atos dos Apóstolos. Aqui se encerra mais uma mensagem. E que mensagem, né? Pessoas às vezes chegam cansadas do trabalho, não conseguem ler, se ler, pegar um livro para ler, ler um pequeno parágrafo, aí cochila, dorme, não conseguem ler, né? O próprio trabalho, ele rouba muito tempo da pessoa, né? Do espírito, que quer muitas vezes se dedicar mais, ler mais, estudar mais. São os afazeres de casa, o trabalho remunerado, enfim, é uma série de ocupações também úteis, né? Mas muitas vezes, principalmente nos grandes centros, escasseia o tempo, né? O que é necessário aí parar para refletir, apenas uma opinião pessoal, e sacrificar um pouco mais do seu tempo, né, em favor da sua educação espiritual. Muito grato pela atenção. José Roberto, de Belém do Pará.